Olá, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiano Nascimento, sou sacerdote responsável pelo templo de Umbanda Caboclo Tupinambá, Mãe Iemanjá e Ogum-Beira-Mar. O templo fica aqui na cidade de Guarulhos, região metropolitana aqui de São Paulo. O endereço do templo é Avenida Tiradentes 4145, no bairro do Bom Clima. Temos atividades aqui de segunda a sábado. Segundas-feiras temos giras quinzenais, sempre na segunda e na última segunda-feira. De terça-feira, turma de desenvolvimento mediúnico. De quarta-feira, hoje nós temos trabalho de pagelança. Trabalho na força dos pajés, evocação dos ancestrais para a cura do corpo e do espírito. Esse trabalho ele é alternado com o trabalho de passe e cirurgia espiritual. Então, cada quarta-feira é um trabalho. Hoje é pagelança, semana que vem, cirurgia espiritual e cura, e assim vai tendo essa alternância. De quinta-feira, nós estamos na nossa quinta turma de Teologia de Umbanda Sagrada. Estamos na aula 8, aula 7, por aí. Sexta-feira, estamos na quarta turma de Xamanismo Universal, Roda de Estudos de Xamanismo Universal. E de sábado, todo sábado às 18, entre 17h30 e 18 horas, a nossa gira de atendimento ao público. Sábado agora tem gira de cigano. De domingo a gente descansa e eventualmente tem algumas coisas. Domingo agora vai ter uma roda de Sagrado Feminino, que é feito pela minha esposa Vanessa. Nós vamos ter uma live quarta-feira que vem, bem no dia 15, que é no feriado e é o dia da fundação da Umbanda. Falar um pouco sobre isso semana que vem. E logo na outra semana eu vou convidar a minha esposa Vanessa Joiá para falar um pouco sobre o Sagrado Feminino. Uma breve e simples introdução. Quem quiser conhecer esse trabalho mais de perto, for aqui de São Paulo de Guarulhos, domingo agora. Que hora que é? Vai ser, amor? Domingo agora, das 15 às 17, ou das 15 às 16 mais ou menos. Já tem aí acho que umas 20 e poucas, 30 mulheres confirmadas. E vai ser realizado esse trabalho. Trabalho muito bom, que traz aí para a mulher um universo mais natural, mais interior, enfim. De uma reconstrução da própria identidade, digamos assim, da mulher, que leva em consideração principalmente aspectos ancestrais e mais naturais. Tem a relação com a menstruação, com o útero, com o poder, com as ervas, com a natureza, enfim. Muito bonito esse trabalho, muito enriquecedor na vida das mulheres. E o Sagrado Feminino não é uma estrutura religiosa, ele está para todas as pessoas, religiosas ou não. Ele é adaptável à cultura de qualquer religião, ou inclusive a uma cultura que não é religiosa. Isso inclusive me inspirou a estudar o sagrado masculino, coisa que eu venho fazendo com muito afinco nos últimos tempos, no sentido de buscar a minha cura, e também levar essa informação para os irmãos. Então hoje eu vou pedir a gentileza de não colocar pergunta nesse momento. Que agora eu vou falar só um pouquinho sobre guias colares e brajás. Falar rapidamente, Falar assim de uma maneira informal. Para quem nunca viu a live, a intenção desses vídeos que eu gravo aqui, em parceria com o Banda Eu Curto, com o Daniel Marques e o Alexandre Negrini, eu agradeço a oportunidade, Essas lives especificamente são para a gente falar de uma maneira mais informal, menos técnica. Temos aí o curso de teologia presencial que alguns irmãos dão, inclusive eu, e temos o curso de teologia de Umbanda na plataforma Umbanda EAD. Então, nesse tipo de ambiente, o trabalho é um pouco mais técnico, digamos assim. Aqui hoje eu vou falar, a proposta é falar sobre o dia a dia dos umbandistas e dos irmãos. O que de prático tem isso na minha vida no dia a dia? Por que eu estou com isso aqui no pescoço? Qual é a maneira correta de usar? Tem uma maneira correta de usar? Então vamos falar um pouquinho sobre isso agora. E aí assim, eu devo levar
uns 15 minutos falando sobre isso. E aí eu vou abrir o plantão de dúvidas e aí nós vamos respondendo as perguntas, tá bom? É isso. E aqui de vez em quando eu vou degustando o meu açaí aqui. Açaí com banana. É uma delícia açaí, né? Saudável. Então, estou aqui com a minha camiseta. Bonita. É um bundle curto que eu ganhei. Você pode adquirir aí, só entrar na página. Tem alguns modelos disponíveis para os irmãos. Essa semana eu vi que a página bateu 160 mil curtidas. Estava aí em 150 e poucos mil, né? O que já não é pouco. Mas eu pude perceber que, acho que hoje, ontem, enfim, 2, 3 dias para cá, bateu o número de 160.043 curtidas a página. Somos muitos e diversos lugares. Eu vó até assim, ó, enquanto eu vou falando, quem quiser postar de onde é, pô, ficaria legal, hein, enquanto eu falo. Que aí eu dou uma lida rapidinho antes de começar a responder as perguntas. O que vocês acham? Coloca aí, né, da onde você está assistindo. Se é de São Paulo, se é do interior, se é de outro estado, se é de outro país. Sei que tem irmãos aqui do Oriente Médio, do Canadá, que acompanham sempre a gente. Pode ser? Acho que bacana, né? São poucas as páginas. Acho que o bundle curto é a maior página mesmo, né? Que tem esse conteúdo umbandista extremamente vasto, que tem um número de curtida muito grande. Ó, Ourinhos, Alexandre Guerreiro do Rio de Janeiro, Vila Carrão, Zona Leste, poxa, Itu, Fortaleza, que bacana, cara. Vamos lá então, eu vou até tirar aqui a minha guia. Vou tirar minha guia para mostrar para vocês. Vou tirar minha guia para mostrar para vocês que essa guia é muito linda, tá? É uma guia de esquerda, tá vendo, ó? Miçanga, Jablomex, que é a miçanga que não descasca, não perde a cor, ela é extremamente regular o tamanho, né? Às vezes a gente vai lá na 25 de março aqui em São Paulo comprar aquelas mais baratas, elas sentam na cachoeira lá, descasca, uma é mais larga, outra é menos larga, então essa daqui ela é bem padronizada, não só na cor como no tamanho. Então você está vendo que essa guia tem uma particularidade, ó. Ah, eu aprendi que tem que ser 7 pretas, 7 vermelhas. Aqui tem 7 pretas e 7 vermelhas, certo? E aqui tem uma particularidade. Essas contas douradas aqui marcam da onde vem essa guia. É especificamente essa guia que vem da turma de sacerdócio do Colégio de Umbanda Pena Branca. Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca, que fica na Gentil de Moura, se não me engano, 380, no bairro do Ipiranga, onde tem como seu sacerdote responsável meu irmão, meu amigo, meu mestre, meu pai, meu companheiro, meu parceiro, Alexandre Comino. Todos que participam do sacerdócio no Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca, em algum momento vão ganhar esta guia. Assim como também uma exatamente igual a essa, só que toda branca, que é a de batismo, que também tem essa marca, que é para definir que você é um irmão formado no sacerdócio do Colégio Pena Branca. Não te faz melhor que ninguém, mas te define quem você é, quem te ensinou, o que você representa. Isso tem uma certa responsabilidade, sim. Então aqui, ó, eu tô com uma guia fina. Não é grossa, não é de cristal, não é de porcelana, não tem semente, ela é de miçanga. Um material que normalmente a gente utiliza para aquelas guias que a gente usa no dia a dia. O pessoal costuma usar nos terreiros aquelas de cristal número 8 ou de porcelana, que são um pouco maiores. Cada casa vai estruturar o uso de guias conforme a sua doutrina. Tem gente que fala, puxa, a guia de esquerda, então tem que ficar cruzada para o lado esquerdo do corpo. Desculpa, para o lado esquerdo do corpo, né? Que seria daqui, que é o esquerdo, para a direita aqui. Outros usam aqui. Existem diversas formas de entender isso. Os colares, que a gente chama de guia,
não é uma especificidade da Umbanda. Se a gente for estudar um pouquinho, a gente vai saber que nas culturas antigas se usava talismãs com pedras penduradas, né? Diversas culturas já utilizavam. Se a gente for pegar, por exemplo, a Igreja Católica, o padre usa um terço. É chamado de terço, mas não deixa de ser um colar, um instrumento de poder. Então, braceletes, pulseiras, coisas penduradas. Nossa, nós podemos citar uma infinidade de objetos religiosos, simbólicos, místicos, talismãs. Em algumas culturas antigas, as pessoas quando morriam, desencarnavam, eram enterradas com alguns braceletes, com alguns talismãs, tiaras, pulseiras. Tantas e tantas coisas são utilizadas dentro e fora da Umbanda. Então tem fora da Umbanda, e em se tratando dentro da Umbanda, você vai encontrar uma variedade enorme de explicações, de visões, né? Então vamos para aquilo que é mais simples, mais direto, mais prático. Por que se usa uma guia? Partindo do princípio que a pessoa é novo na Umbanda ou é alguém da assistência e ainda não entende. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, é bonito, né? Vermelho e preto, é de esquerda, é do Exu, é da Pombagira. Poxa, eu também queria ter. Então o cara tem que atingir um grau maior para poder ter uma guia? Não. Ele vai lá na casa de Umbanda e vai comprar um monte de guia? Eu ouvi dizer uma vez do Alê que a diferença da pessoa que ainda está conhecendo a religião, quando entra numa casa de artigos religiosos, a diferença de quem sai com mais coisa é pela quantidade de dinheiro que levou no bolso. Porque se você não tomar cuidado, você fica tão entusiasmado no começo que você entra na casa de Umbanda, você quer comprar imagem, quer comprar guia, você quer comprar barajá, aí você quer comprar castiçal, aí você quer comprar roupa, aí você vai lá, vai comprando muitas coisas que você não entende nem para que serve direito. E principalmente, vamos falar da guia. Essa aqui é uma guia que não é muito grande, ela vem aqui, ó, no meu umbigo, um pouquinho para cima do umbigo ela pega. Então, se usa ela assim porque ela vai tá rodeando aí alguns chakras, né? Ela entra por aqui, então ela pega o meu chakra da coroa, pega o meu chakra frontal, pega o laríngeo, pega o esplênico, pega o umbilical, pega o cardíaco, só não vai pegar o básico. Mas ela pega esses chakras aqui. Intenção da guia: é um objeto de proteção, um objeto místico, simbólico, religioso de proteção. Condensa energia, ela retém energia. À medida que você trabalhou com ela da maneira mais simples e mais objetiva, que é o que eu falei, você vai na casa de Umbanda, vai lá comprar, não tenho nada contra, você vai lá, quer comprar, quer uma coisa pronta, compre. Mas o que se faz depois que você vai comprar? Que nem essa daqui, ó. Essa daqui foi confeccionada por um irmão que trabalha com isso há muito tempo, que faz isso com todo carinho, com todo amor, com todo respeito, com todo um fundamento, né? Depois, quando chegou lá no colégio, ela foi imantada, foi cruzada, foi consagrada, num trabalho aberto. Primeiro pelo pai da casa e o Exu, depois foi aberto para todos os irmãos do sacerdócio a consagração dessa guia. Aqui no terreiro, no dia a dia, como é que a gente faz? Aqui quem faz os colares, as guias, é a mãe da casa, minha esposa Vanessa. Ou o médium senta aqui no chão do terreiro e faz. Ah, eu comprei para outra casa de Umbanda e tal. Então você vai desfazer, vai fazer de novo, ou então vamos cruzar, vamos imantar, vamos consagrar, porque a gente não sabe quem fez. Se estava, né, nesse respeito religioso, nessa energia, a gente não sabe. Então você vai saindo, vai comprando, vai colocando, né? Não tem como estar fora de mim aquilo que não está dentro. Ou seja, o valor que a guia vai ter é o valor que eu tenho. Qual o entendimento que eu tenho quando eu adquiri essa guia? Quando eu fiz, eu rezei, eu pedi, eu clamei, eu cruzei, eu consagrei. Tem várias formas de consagração. Poxa, você quer ter uma guia de Oxalá? Vai lá, compra a miçanga branca.
Vai lá, compra o fio de nylon. Ah, não dá, não sei, não tenho jeito, não tenho tempo. Então vai na casa de Umbanda, compra uma guia branquinha. Veja que tipo de pedra foi utilizada. Cuidado para não comprar pedras de plástico, porque aí não condensa energia. O cristal é algo mineral, natural, por isso que condensa energia. A porcelana também, assim como a miçanga também. Tem gente, muitas vezes, que é utilizado búzio, é utilizado dentes, sementes. São elementos naturais que condensam energia. O fundamento está aí. Eu já falei que não ia falar muito de fundamento, já estou falando, mas é importante a gente saber disso. Agora, acima de ser um elemento natural, mais natural ou já alguma coisa manipulada como a miçanga, independente de tudo isso, é a sua relação sagrada com a sua guia. O respeito com que você utiliza, o que você entende que tem aqui te protegendo, né? Não é o Exu que está aqui, é a energia dele que está aqui, como algo que vai repelir possíveis energias negativas que se aproximem de mim. Às vezes acontece o quê? Estoura a guia. Às vezes a guia estoura porque eu enrosquei ela em algum lugar. Às vezes a guia estoura porque eu estiquei meu braço e pegou nela sem querer. Às vezes a guia estoura porque eu estava tocando atabaque e aí eu enrosquei naquele parafuso do atabaque. E às vezes a guia estoura sem ninguém colocar a mão, sem eu nem me mexer. Puf, às vezes acontece. Todo mundo já viu uma coisa assim acontecer. Às vezes a sua guia estava lá no seu saquinho, lá naquela bolsinha lá de camboritório que você foi pegar, não enroscou e nada, estourou. Teve um choque energético ali naquele momento. E a guia, ao pegar esta vibração, o impacto foi forte, ela estourou. Tem gente que nessa hora vai mandar você jogar no rio, vai mandar você despachar no rio, despachar na água corrente, despachar no cemitério. Eu não faço isso aqui. Estourou a guia, joguei no terreiro, a gente recolhe e eu coloco ela para descarregar na água com sal grosso. Se for de esquerda, eu boto cachaça também. Depois a pessoa refaz. Porque não é porque teve um choque energético que todas as pedras, as sementes apodreceram, não prestam mais. Ela simplesmente se partiu por causa da energia. Mas tudo que está aqui pode ser refeito e consagrado de novo e reutilizado. Agora tem gente que acha que a guia estourou, tem que jogar fora. Tudo paciência, cada um faz o que quer. Então eu posso ter a guia de 7 linhas, que é colorida. Eu posso ter a guia de Oxalá, que normalmente é a primeira que o médium ganha no terreiro. Só que é importante eu entender que antes de eu comprar uma guia de Oxalá, eu preciso entender o que é Oxalá na Umbanda e o que é Oxalá na minha vida. Antes de eu sair comprando uma guia de esquerda, eu preciso entender um pouco o que é Exu, o que é Pombagira. Na criação, na vida, na minha vida, na Umbanda. Na Umbanda, porque Exu e Pombagira não são entidades específicas somente da Umbanda. Existem outras religiões que também trabalham com entidades que se denomina Exu. E aí é importante entender a diferença do Exu que trabalha na Umbanda com outras manifestações espirituais que também dão o nome de Exu em outras religiões. Como na Quimbanda, como alguns candomblés, candomblé de caboclo, enfim. Porque muitas vezes a relação é diferente, na maioria das vezes é diferente. E aí, aí eu entendo, não é porque você precisa aprender muito para pôr uma guia, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é importante eu entender o significado das coisas, por que eu estou usando. Primeiro, o que a guia representa para mim, significa, para que ela serve, qual sua utilidade. E segundo, essa guia, já que eu já sei qual a utilidade dela, o que representa essas cores, a qual divindade ela foi consagrada, entende? É importante do que eu sair simplesmente comprando e colocando no pescoço. Às vezes a guia também pode ser consagrada por uma entidade na gira. Você fala, ô baiano, ô seu Exu, eu trouxe aqui, ó, eu comprei. O que o senhor achou? O senhor gostou? O senhor pode, por favor, cruzar ela para mim? O senhor cruza ela para mim, por favor, que eu quero usar como um objeto de proteção sagrado para mim. É bonito, legal. Não fique escondendo não, hein? Não precisa colocar na testa, mas também não fique escondidinho, fica muito escondidinho. Ó. É bom esconder para ninguém ver. Eu não escondo nada não tenho nada a temer não.
Pega o metrô lá, de vez em quando lá com a sua guia de esquerda lá, o povo fica olhando, é esquisito, fica meio... Deixa o povo olhar, não devo nada. Ah, mas tem terreiro que se usa um monte, do preto velho, do baiano, do boiadeiro, do marinheiro, de esquerda, usa de 7 linhas. Cada terreiro é um terreiro. O pai da casa, os guias-chefes da casa vão estipular ali como isso pode ou deve ser feito. Aqui no terreiro, o médium normalmente usa do pai de cabeça, de esquerda, no mínimo essas duas ele tem que ter. Mas não é logo de cara não. Como eu disse, ele precisa entender o que é a esquerda. Pelo menos um pouco. Inicialmente ter uma ideia do que é a força da esquerda no bando, o que é Exu, o que é Pombagira, o que é Exu Orixá, o que é Exu Guardião, a entidade. E assim também para com os orixás. Eu vou comprar, eu sou filho de Ogum e Iemanjá, vai colocar uma guia de Ogum e Iemanjá e não sabe o que isso representa. Vai colocar no pescoço só por colocar, porque os outros também usam. É importante a gente sempre questionar e refletir se a gente não está indo atrás de um movimento automático, onde te dizem que você tem que fazer, mas não te dizem por quê. Ou você vai fazendo sem saber o que está fazendo, o porquê que está fazendo, simplesmente faz. Ah, eu acho bonito, eu gosto de Ogum, então eu vou lá e compro uma guia de Ogum. Tudo bem, não tem problema, mas eu preciso procurar entender o que essa guia representa. Para que ela está ali? Não é um objeto simplesmente que eu coloco no pescoço. Isso aqui, quando é consagrado, é imantado, fica carregado de poder e de energia. Quando eu dou na mão de um médium incorporado de Ogum, para que ele cruze, ou quando eu estou aqui com a minha guia de esquerda, incorporo meu Exu, nessa hora, essa guia está cruzada, está carregada com a energia dele. E isso é um objeto religioso, de uso pessoal, muito sagrado para mim, que me protege. É lógico, né? Eu não vou sair me enfiando em qualquer tipo de situação aí só porque eu tô com a minha guia, né? Mas, de certa forma, quaisquer energias que venham ao meu encontro, de alguma maneira essa minha guia vai me ajudar. Na medida igual ao meu merecimento, a minha fé, a minha entrega. Falando rapidamente sobre Brajá, para responder as perguntas aí, normalmente Brajá é utilizado nas casas para definir hierarquia. Então tem o Brajá de 7 fios, que normalmente é o pai e a mãe da casa, os dirigentes responsáveis da casa. Aí tem casa que faz o Brajá de 5 fios para os pais pequenos, né? Faz o Brajá de 3 fios para filhos mais velhos, ogãs e tal, e as guias mais finas. Aqui no terreiro, todos usamos as guias praticamente iguais, ou de miçanga ou de cristal número 8. E só quem usa Brajá aqui sou eu e a Vanessa, que somos dirigentes. E eu nem uso toda gira, para ser sincero, eu uso quando eu vou fazer um casamento, eu uso quando eu vou fazer um batizado, ou em alguns momentos específicos. Agora as minhas guias do dia a dia, eu estou sempre com elas, a de esquerda de Oxalá, e outras que eu tenho de caboclo, que eu gosto muito, tem uma ligação muito forte. Então, muitas vezes um Brajá, como já tem uma pergunta aí, muitas vezes um Brajá, ele tem no seu feitio, por exemplo, tem um Brajá que a gente usa no sacerdócio, que é o Brajá das 7 linhas, que é firmado os 14 orixás do Brajá, um Brajá de 7 fios, muito grosso, muito bonito, com 14 firmas, de 14 cores, representando os 14 orixás. Então o Brajá normalmente ele vai trazer ali uma estrutura de diversas forças firmadas no mesmo colar, como o Brajá de 7 linhas, por exemplo. O Brajá de 7 linhas, o nome já diz, né? Das 7 linhas, então, trabalha na força dos orixás. No meu caso aqui, e no caso de muitos irmãos, de 14 orixás. Mas tem o Brajá de Ogum. Qual a diferença do Brajá de Ogum para uma guia fininha, bonitinha de Ogum? O que será que é mais importante? Muitas vezes o Brajá é utilizado para definir hierarquia dentro do terreiro. Não quer dizer que um Brajá tenha um poder energético maior do que uma guia, porque
Não é a quantidade de miçanga que está ali, mas a forma com que esse brajá e essa guia foram feitos. A forma com que a energia ali é manipulada. Aí você vai entrar nos pensamentos da pessoa, nos sentimentos, nas suas atitudes. Tudo isso, né? O seu merecimento. Tudo isso influencia. Mas, a grosso modo, na maioria das vezes, o brajá é utilizado para definir hierarquia. Algumas casas que trabalham com feituras, com consagrações, aí determinada consagração, o médium ganha o direito de utilizar o brajá. Ele usava só uma guia de 3 fios de Ogum. Agora que ele deitou, fez alguma coisa, ele vai usar o brajá de 7 fios. Ou quando ele é determinado como sacerdote, aí ele passa. Isso é muito relativo e muda de uma casa para outra. Aqui no terreiro tem muito cuidado para que as guias sejam o mais iguais possível, para que isso não seja um motivo de a gente aí começar a se preocupar muito com a vaidade através da guia, né? Querer fazer uma coisa muito grande, muito chamativa, muito... Adianta ter uma guia muito grande e o meu pensamento ser muito pequeno, né? As minhas brajá grande e atitudes pequenas não dá muito certo, né? Pode virar um objeto de vaidade. No sentido de esquecer o lado religioso. Não aquela vaidade de que você gosta de ter uma coisa bonitinha, né? Algumas pessoas me perguntaram se eu vou falar sobre os orixás regentes de 2018. Eu vou conversar com o pessoal da administração da página, porque eu tenho a minha opinião muito pessoal a respeito disso. Semana que vem provavelmente a gente vai falar sobre o aniversário da Umbanda, sobre o Zélio e essas questões. Em algum momento aí antes de acabar o ano a gente vai falar sim sobre essas questões, a gente pode falar. Mas eu tenho uma visão muito pessoal sobre isso. Certo? Muitas pessoas, agora começa aquele momento de muita gente abrir oráculo para falar dos orixás que vão reger o ano que vem, né? Já tem, né, sempre 2 ou 3 orixás, um ano pelo semestre, no segundo, isso aqui. Cada linha de pensamento vê de uma forma, e aí fica confuso às vezes, né? Então eu vou começar a responder agora as perguntas, tá bom? Como eu disse, a gente falou de uma maneira bem leve sobre o uso da guia, sobre a importância, que é aquilo que está dentro do seu coração, que aqui está representado. É isso. A guia que você usa no seu pescoço é o que está dentro do seu coração, no seu íntimo, que aqui está representado. Esse é o poder que ela vai ter. E vão existir diversas formas de consagração, com água, sem água, no campo de força. Você pode ir lá no cemitério, seu Exu de cemitério, você pode ir lá no cemitério, fazer uma guia preta, fazer uma oferenda para ele, colocar a guia lá dentro, ficar lá 1 hora, sentindo aquela energia, depois você vai, pega e coloca. Isso tem várias formas. Você pode ir lá na praia, com a guia de Iemanjá, fazer um círculo com 7 rosas brancas, 7 velas azuis, e aí você pega um pouco de água do mar, coloca numa tigela com um pouco de areia, coloca a guia lá dentro, fica lá 1 hora sentindo energia, meditando, ouvindo o barulho do mar, pedindo para Iemanjá consagrar sua guia, pronto. É lindo, tem várias formas de fazer. Como você pode ir no terreiro pedir para Iemanjá cruzar, para a sua Iemanjá cruzar. Você pode pedir para o seu pai de santo, se ele deixar você colocar no pé de Iemanjá, na firmeza de Iemanjá ou na imagem de Iemanjá que tem no terreiro. E tem várias maneiras. Porque o teu coração, você pode pegar, erguer na praia assim essa guia, ó, colocar mais alto que a sua cabeça e falar: minha mãe Iemanjá, peço a voz, minha querida mãe, que cruze essa guia, que energize ela, que imante, tornando ela um objeto religioso, sagrado, de poder com a sua energia. Pronto, está consagrado. Na tua fé, no teu amor, no teu carinho. Algumas pessoas vão criar uma receita enorme, outras vão fazer uma coisa simples assim. Para mim, tendo amor, você vai definir como você vai fazer seu ritual. Se é com uma vela, se é com 3 ou se é com 7. Se é com uma flor, se é com 3 ou se é com 7. Se é no terreiro, se é no pé da imagem, se é na beira da praia. Você vai definir conforme a sua necessidade, conforme a sua possibilidade, conforme o teu coração mandar.
É importante a gente entender as várias formas de que a coisa pode funcionar, mas entender que dentro da Umbanda quase tudo é impossível de se encaixotar, de querer achar, ó, esse jeito é o jeito que eu aprendi, então é só assim que presta, é só assim que dá certo, é só assim que vale. Não, não é. São várias as maneiras de se fazer. E o que é desconhecido para mim não significa não ser válido. Partimos desse princípio do respeito, né? Então é isso aí, eu vou aqui agora, pelo notebook, responder as perguntas dos irmãos. Recife, Belo Horizonte, eu estou assistindo de Santana do Parnaíba, João Chagas, a minha do Exu, tem caveiras, então, ó, Thalitinha Lopes. Tem gente que trabalha com Exu Caveira, Tata Caveira, João Caveira, e aí compra umas caveirinhas para colocar, né? Só uma dúvida, as guias têm que ter 7 de cada cor ou pode ser diferente? Pergunta ótima, né? Tem gente que fala que tem que ter 7 de cada cor. O número 7 é muito forte na Umbanda, por causa das 7 linhas. Então, entende-se também, veja bem, entende-se também que para cada 7 miçangas, eu estou firmando a energia de Pombagira em cada 7 sentidos da vida. Fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. Aqui, mais 7 para Exu. Fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. Mas não só isso, que eu estou trabalhando com Pombagira em 7 graus à esquerda, e Exu 7 graus à esquerda, 7 graus negativos, enfim. Cada um vai ter uma maneira de explicar o que significa esse número 7. Não tem só um significado. Mas você pode observar que essa daqui é 7, 7, 7 de cada, depois ficou uma de cada aqui. É uma particularidade dessa guia, porque ela tem uma estrutura específica. Então você pode fazer uma guia de esquerda com uma vermelha, uma preta, uma vermelha, uma preta, uma vermelha, uma preta. Você pode fazer uma guia de esquerda com 7 preta, 7 vermelha, 7 preta, 7 vermelha. Ou você pode fazer 7 preta, 7 vermelha na metade e uma vermelha e uma preta na outra metade, ou nas pontas. Não importa. O que importa é que no momento que você esteja fazendo, você está ali condensando essa energia, colocando a tua reza, o teu amor. É isso. Agora, tem que terminar em múltiplo de 7. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 49, então tem que dar 147. Aí você vai ter no teu terreiro médium de 1,60 m e você vai ter no terreiro médium de 1,90 m. Se fizer o mesmo tamanho de guia, para um a guia vai ficar de um jeito, para outro de outro. Então aí, né? Será que vale a pena mesmo eu me preocupar com o número final de contas ou com todo o amor que eu estou colocando ali? Então, se a pessoa errar a conta, naquelas 177 contas, ou ela errar, pronto, a guia não está valendo mais, porque ela errou, tem que ser no múltiplo de 7, mas como ela errou, colocou uma a mais, já não é mais múltiplo de 7, então essa guia não tem efeito. Para algumas pessoas isso tem que ser levado à risca, tem que ser múltiplo de 7 o número final, para outras nem tanto. E eu volto a repetir, o que vale é o amor, não, entende? Cada um vai seguir aquilo que entende sendo melhor. Se para aquele tem que ser múltiplo de 7, ótimo, quebra a cabeça aí, faz as contas e termine a guia com o número múltiplo de 7. Para o outro, não precisa ser múltiplo de 7, mas tem que ser número ímpar, não pode ser número par. Então faça assim. Agora, certifique-se que você não perdeu a conta. Agora, se você perder, também não tem problema. Ah, mas a guia de Exu lá do meu terreiro tem que ser 7 preto, 7 vermelho, 7 preto, 7 vermelho. Você trabalha lá, submeta-se às regras de lá. Faz assim. Ah, não, o meu pode ser, entendeu? Ah, pode ser 3 vermelho, 3 preta. Pode ser um de cada. É isso. Tudo isso não é mais importante do que o teu amor, o teu respeito, a tua ligação com a tua esquerda. Entendeu? Pode, então, Thalitinha, respondendo a sua pergunta, pode ser 7 de cada cor, mas pode ser diferente também. A guia do meu Exu é de aço, eu tenho desde criança, então. Tem umas guias aí que são de aço. É metal, condensa energia. É isso aí. Eu gosto delas bem bonitas, dou o melhor que posso por amor a eles e por vaidade jamais. É que a gente não vai... Quando a gente fala de vaidade, tem os dois lados da vaidade, né? Tem a vaidade que te cega e você perde ali totalmente a função religiosa espiritual, mas a gente não, num sentido
Positivo é bom ter a vaidade de fazer uma coisa bonita. Ou melhor, bonita, né? Uma coisa bonita, vamos fazer uma coisa. Ah, não, eu não sou vaidoso, então eu sou desprendido e vai pegar qualquer coisa para fazer. Não, a gente tem uma certa vaidade de querer, que nem eu falei aqui, ó, de comprar uma conta Jablumex, que é uma das melhores que tem, ou melhor, a melhor que tem, né? Padronizadinha, bonitinha. É isso, né? Seu Zé é assentado na direita ou na esquerda, já que ele trabalha nas duas bandas? Alexandre Gutierrez. Então, eu trabalho com a estrutura de que eu assento o orixá, não assento a entidade. Existe uma influência muito grande dentro da Umbanda do culto de nação de assentar Exu. Aqui no meu terreiro, Exu é assentado para sustentar uma coletividade. Então eu parto do princípio que assentamento de forças, sejam elas quais forem, sendo o orixá ou entidade, assentamento de forças é feito, na minha concepção, é feito para o amparo de uma coletividade. Agora eu conheço muita gente que já chegou aqui e que no terreiro que trabalhava tinha que assentar o Exu e a Pombagira. Então todos os médios tinham que assentar o Exu e a Pombagira e assentar outras forças. Aqui ninguém assenta nada, aqui só é assentado as forças da casa para sustentar a coletividade. O médium tem uma relação com as suas entidades em casa, nos seus objetos específicos de firmeza. Ele firma lá. Agora, te respondendo, independente de ser assentamento ou firmeza do seu Zé Pilintra, vai depender muito da casa. Aqui, seu Zé não fica na casinha junto com os Exus. Assim como ele também não fica com os baianos. Aqui a gente tem um assentamento muito forte na linha de Jurema. Não é a mesma coisa do Catimbó da Jurema, que é outra religião. Mas nós temos elementos dessa raiz do seu Zé, da Jurema, pau de Jurema, bebida de Jurema aqui no assentamento do seu Zé. Então, hoje, já há algum tempo, a linha de Zé Pilintra se consolida como a linha de malandro, que tem a sua própria energia, que é uma energia de trabalhar nas duas bandas, na direita e na esquerda. Agora, você vai em alguns terreiros e vai encontrar Zé Pilintra dentro da casinha, sentado na esquerda, que dizem até que ele é Exu lá nessa casa. E você vai encontrar Zé Pilintra sentado na direita junto com o baiano, que dizem que nessa casa Zé Pilintra é baiano. Mesmo entendendo que ele trabalha na esquerda e na direita. Então é assim. Aonde você assentar o seu Zé, ele costuma aceitar. Agora, se você tem que assentar o seu, você é médio de incorporação, conversa com ele onde ele quer que você assente ele. Porque é o que eu te disse, há casos em que se assenta na esquerda, há casos em que se assenta na direita e há casos em que se faz um assentamento específico para ele. Ou melhor, há casos na esquerda junto com o Exu, na direita junto com o baiano. E aí você pode fazer um assentamento dele, uma firmeza dele, na força dele. Pode ser na força de malandro ou na força da Jurema, não importa. Aí é ele. Não é nem com o Exu nem com o baiano, é ele mesmo. Muita casa tem um assentamento de Zé Pilintra na força dele. E aí o Zé Pilintra vem e fala o que ele quer no assentamento, ele vem e te diz, fala, eu quero assim, assim, assado. Fui no centro de Umbanda e os médiuns usavam guias cruzadas nos ombros, é normal. É normal usar a de esquerda para o lado esquerdo, a de direita para o lado direito. Tem gente que usa, tem gente que não usa. É normal. Por que se cruza as guias no corpo? Qual a diferença do Brasil? Eu já respondi. No que frequentou, você tem conforme incorpora, mas se usa de acordo com a entidade que irá vir. Porém, as 7 linhas do Pai, a Mãe e Oxalá sempre estão, as demais conforme a incorporação que será no dia. É isso mesmo, né? Assim que é feito aqui no nosso terreiro também. Que a gente usa... Aqui no nosso terreiro a gente usa pelo menos do Pai de cabeça e a de esquerda. E agora, tem a guia do baiano? É giro de baiano? Traz. Tem o terço. A guia do preto velho, o giro de preto velho traz, a de Maria traz, né? Que a gente não usa todas as guias ao mesmo tempo. Usa a guia da entidade no dia que ela vai vir para trabalhar. Daniela Sanches, como descobrir qual é o meu guia de cabeça? Você está querendo dizer orixá, né, Daniela? Conheça-te a ti mesmo. E saberá quem são seus orixás. Adoro essa resposta. Existem formas oraculares aí que você pode recorrer.
Aí vão te falar, aí você vai correr pro Google, vai começar a entender quem é Ogum, quem é Manjá, quem é Oxóssi, quem é Ansan. Ou você pode ir pela via do estudo, do conhecimento, tentar entender o que significam essas forças dos orixás, que são as manifestações das qualidades de Deus, né? A exteriorização de Deus é feita também através dos orixás. E aí você precisa entender quais influências esses orixás, quais influências esses orixás têm sobre os seres humanos, sobre as pessoas, que características são mais comuns, mais particulares, sem querer generalizar. E aí você vai saber quem é o seu pai e a sua mãe de cabeça. Desenvolvendo-se também mediunicamente é importante saber, dá para saber também, não é o único caminho. Então são vários caminhos. Você pode ir aí no lugar onde vão falar, aí você vai no outro, vão falar outra coisa, você vai no outro, vão falar outra, então tem que tomar cuidado. Agora, como é que você é? Você é emotiva? Você é amorosa? Você é briguenta? No bom sentido? Como você é? Você é coerente? Né? Como você é? Sabendo avaliar como você é na maior parte do tempo, já vai te dar uma grande ideia de quem é os seus orixás de cabeça nessa vida, principalmente o orixá de frente, que é o que você mostra para o mundo. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim, viu, Daniela? Tudo que é muito simples e muito rápido, a gente tem que avaliar. Umbanda é um caminho de autoconhecimento, de autodescoberta. E está incluído nesse processo também a certeza de quem é o nosso pai e nossa mãe de cabeça, porque nós mergulhamos dentro de nós mesmos e começamos a nos entender, a nos compreender, a nos conhecer. E aí, hoje não, né? Já há muito tempo não há quem tire da minha cabeça que eu não seja filho de Iemanjá. E assim deve ser, sem dúvida. Na enfermagem não posso usar nenhum adorno. Se eu tiver uma guia, posso enrolar ela no tornozelo ou em algum lugar assim para me manter ela mesmo no trabalho? Então, eu já vejo, tem gente que enrola ela aqui no pulso. No tornozelo, sinceramente, eu nunca vi, mas eu acho que não teria problema não. Eu já vi as entidades às vezes falar, a pessoa fala, eu não posso pôr, ele fala, então enrola, põe no bolso. Né? Agora existem outras formas, ó. Às vezes faz um contrigum, né? Ou faz um patuazinho, que pode também fazer às vezes da guia. Mas sabe o que você pode fazer? Sabe o que você pode fazer também? Que eu já vi, é muito comum a gente fazer aqui, por causa dessa questão de adaptação de trabalho. Deixa eu ver quem perguntou isso. Foi a Melissa Camilo. Você comprar uma semijoia ou uma joia assim de prata ou de ouro, assim, dependendo do que você puder comprar. Sabe tornozeleira? E levar para a entidade cruzar. Às vezes a de pescoço, né, correntinha, mas se você também não puder usar, como no tornozelo você está falando aí que pode, então você pode adaptar alguma coisa aí para o tornozelo. Entendendo também que se tiver algum momento que você não puder usar também, aqui ó, na mente, na postura, na meditação, nas atitudes, é que está a verdadeira proteção, entende? Estamos descendo aqui, vamos responder o maior número de perguntas hoje. Boa tarde, sei que a pergunta é fora do escopo do vídeo, mas poderia me indicar alguns vídeos para iniciantes de Umbanda? Realmente gostaria muito de conhecer e me aprofundar, mas não gostaria de buscar fontes erradas. Diego Machado Não vou saber pronunciar seu nome não. Monerati, será que é assim? Diego, entra aí na plataforma da Umbanda EAD. Se você nessa página mesmo aqui que você está, do Umbanda Eu Curto, navegar por aí, você vai achar muita coisa interessante. Muitos artigos, muitos textos e muitas reportagens extremamente confiáveis, né? Muito importante.
Se você quiser fazer algum curso, se aprofundar, por exemplo, tem um curso no Umbanda EAD que é Umbanda para iniciantes. Não sei se está aberto agora, mas eles vivem abrindo esse curso, que é as primeiras informações para quem acabou de chegar, muito importante também. Tem literaturas do Rubens Saraceni também. Rubens Saraceni, anota o nome aí. Mestre da Umbanda. Tem vários mestres, mas é aquele que mudou a literatura umbandista, foi o Rubens. Começa pelos livros mais finos, O Guardião da Meia-Noite. Quer entender um pouco da Umbanda? Vai ler O Guardião da Meia-Noite. Depois lê O Diálogo com o Executor. E vai lendo outros romances até que você vai para os livros de fundamento mais finos, até você chegar no mais grosso. Não vai começar a ler os livros mais grossos primeiro, senão vai dar um nó na sua cabeça. Doutrina e Teologia de Umbanda é muito grosso para quem está começando. Não é pela quantidade, é pela complexidade das informações. É isso. Agora, você vai encontrar também no YouTube aí alguns vídeos do Umbanda EAD, alguns vídeos do Colégio Pena Branca. Eu tenho o meu canal também, que é Umbanda e o Dia a Dia, que eu tenho muito material para baixar lá, mas não baixei ainda, mas tem um vídeo sobre desenvolvimento mediúnico lá legal. É isso, irmão. Tem outros irmãos aí também que fazem uns vídeos legais. Tem o Umbanda Entre Adeptos, que é do PH. Vamos lá. Acho que eu respondi, né? Tem diferença energética o caso de uma guia ser de cristal, miçanga ou porcelana? Não, ao meu ver não, porque todas elas têm ali um mineral que vai condensar a energia, né? Todas elas são naturais, digamos assim, mesmo que manipulada, como a miçanga, que não está 100% natural. O próprio cristal ele é lapidado, a porcelana também, às vezes é tingido, mas ali tem um componente natural, né? Um componente mineral natural. E é isso que é importante para condensar a energia. Não tem diferença, não. Uma guia de cristal azul, conchas e búzios do marinheiro, muito confundida com Iemanjá. Então, é porque o marinheiro trabalha na força do mar. Iemanjá é a rainha do mar, então a maioria dos elementos que são de Iemanjá, também podem ser usados para marinheiro. Entende? É que algumas vezes você vai colocar ali uma âncora, sei lá, ou não, vai colocar uma guia azul e branca. Normalmente marinheiro é azul e branco, e Iemanjá é só azul. A gente costuma fazer isso aqui no terreiro para ficar bem claro. Guia de Iemanjá é toda azul, guia de marinheiro é azul e branco. Vela de Iemanjá é toda azul, vela de marinheiro é azul e branco. Agora, concha, pode ser que você coloque nas duas. Agora tem que ver o número de coisas que você vai colocar na tua concha, né? Na tua guia. Vai pôr concha, vai pôr estrela, vai ficar uma coisa às vezes até desconfortável para usar. Às vezes, menos é mais. Aí é onde nós temos que só dar uma espiada e tomar cuidado com a vaidade ali. Se a gente não está querendo pendurar muita coisa na guia, né? Quando na verdade ela tem que estar pendurada no amor, pendurada no axé, pendurada na vibração, na postura, no pensamento, na vibração do orixá, do guia ali, ó. Melhorando a pergunta. Uma imagem do seu Zé pode ser firmada na direita ou na esquerda? É a mesma resposta. Quando a imagem veio aqui pro seu Zé aqui no terreiro, ele foi lá, cruzou, riscou o ponto dele lá e cruzou na força dele, que não é na direita nem na esquerda, é a força do Zé. Durante muito tempo, Zé Pilintra na Umbanda vinha na gira de esquerda junto com o Exu e vinha na gira de direita junto com o Baiano. Era comum também virem outras linhas de direita, como o Preto Velho, ou seja, na gira que chamasse seu Zé, ele vinha. E isso acho que vai ser sempre assim. É uma particularidade do seu Zé, porque ele traz essa particularidade da sua raiz, que é o catimbó. No catimbó, trabalha-se pela direita e pela esquerda. Se diz fumaçadas à direita e fumaçadas à esquerda, que é uma maneira de dizer que trabalhamos pela força da direita e pela força da esquerda, ou seja, pela sua direita e pela sua esquerda. Dito isso, quando o seu Zé vem para a Umbanda, ele traz essa sua particularidade com ele. É a raiz dele, trabalhar pela direita e pela esquerda. Então, quando ele chega na Umbanda e encontra uma outra estrutura, ele encontra na linha de Exu uma forma de se assentar nessa vibração de esquerda. E na linha de Baiano, uma forma de se assentar nessa linha de direita. Conforme o seu Zé vai se popularizando, ele também começa
a ser aceito ou chamado em outras gírias, de marinheiro, de caboclo, de preto velho. Vai depender muito da estrutura da doutrina da casa. Contudo, de alguns anos para cá, vem se firmando e expandindo cada vez mais o conceito, a consciência de que existe sim uma linha de malandro, onde vem Maria do Cais, vem Maria Navalha, várias Marias que não são pombagiras, mas que muitas vezes, assim como o seu Zé, encontraram na linha de esquerda uma maneira de se manifestar. Então, nessa linha de malandro, você vai encontrar os Zés, que são vários Zés, não só o Pilintra, Zé Pretinho, Zé do Morro, Zé Nascimento e tantos Zés, e Marias, tantas Marias, que são malandras, não são pombagiras, e que agora encontram uma linha, uma gira específica para virem trabalhar. E com isso, forma-se sim uma egrégora muito grande, espiritual, de malandros e malandras, liderados pelo seu Zé Pilintra. Isso pode até ser verdade. Nem sei se é tão relevante dizer isso. Eu sei que o seu Zé abriu o caminho. Então, você pode falar de Zé Pilintra de qualquer forma que fosse. Você está sempre falando da esquerda e da direita junto. Porque é uma particularidade que ele traz consigo lá do Catimbó da Jurema. Que é essa habilidade de manipular as duas energias. Então ele não é nem daqui nem de lá, ele é das duas. A minha é 6 vermelhas e uma preta, e assim por diante até acabar. Então, porque deve estar predominando a força de pombagira, né? Então 6 vermelhas e uma preta. De repente a de homem é 6 preta e uma vermelha. Ou não, né? É da pombagira. Sou filho de Ogum e Ançã. Qual as cores que posso fazer? Somente uma guia. Você quer fazer uma guia para os dois? É isso, irmão? Eduardo Minotauro Braga? Opa, Minotouro e Minotauro? MMA? Aí, irmão. Você quer fazer uma guia com as duas forças? Depende, né? Porque, ó, para Ogum, você pode usar vermelho, você pode usar azulão, que normalmente são as cores que mais se utiliza para Ogum. E aí eu não vou nem ampliar a discussão, mas é vermelho na Umbanda, azulão no Candomblé, não, porque eu já vi muito Umbanda que usa azulão. Então, não vão brigar por causa de cor. Quem briga por causa de cor, putz, sabe, tá perdendo tempo. Porque Ogum não quer saber da cor, Ogum quer saber do teu amor, do teu coração, da tua retidão, do teu compromisso com a vida, com a espiritualidade, com a verdade, com a lei, com a ordem. É isso que Ogum quer saber, certo? Então vamos lá. Você pode usar vermelho ou azul para Ogum, e você pode usar para Yansan amarelo, ou laranja, ou coral, ou até vermelho. Eu uso aqui no meu terreiro coral. Você pode fazer o quê? Sugestão. Você é filho de Ogum e Yansan? Ogum é de frente, faz a guia vermelha e coloca a firma da cor de Yansan. Ou você faz 7 vermelhas e uma, vamos supor, laranja. 7 vermelho, uma laranja, 7 vermelho, uma laranja, 7 vermelho, uma laranja. Por quê? Está predominando a força do seu pai, mas você também está trazendo a energia da sua mãe junto. Ou você pode fazer vermelho e amarelo, se você for usar amarelo para Yansan, ou vermelho e laranja, ou se você for usar o azulão para Ogum, você pode fazer 7 de cada cor e consagrar essa guia para os dois. Ou você pode, né, você quer fazer uma guia só, né? Você pode fazer uma para cada. Você pode tudo, desde que faça com amor, né? E com respeito. Quase tudo. As guias devem ter sempre orixá, pai e mãe regente. Cartomante Karina Ruiz. Então, não se usa só guia para o pai e para a mãe. Depende da casa. Aqui no terreiro a gente usa do pai de cabeça. A pessoa costuma usar do pai e da mãe, mas pode usar outros, né? Eu não sou filho de Xangô, mas o que me impede de ter uma guia de Xangô para usar ela? Nada. Eu tenho amor por Xangô, respeito, entendo como é sua força, então eu posso usar. Então, que nem eu não estou com uma guia aqui de orixá, estou com uma guia de esquerda, que simboliza a força da esquerda, né? Nesse momento eu não estou usando guia de Iemanjá. Raramente uso guia de Iemanjá, para ser sincero. Na minha vida pessoal, raramente, porque eu tenho uma ligação tão forte com Iemanjá que, não sei, não sinto o desejo, a necessidade de usar.
Eu acho que a gente tem que ser assim, de verdade mesmo, né? Usar porque quer, e não porque é bonito, não porque parece, eu sou um budista, então eu tenho que estar com uma guia. Você não tem nada. Usa se quer, se não quer, não. Eu não uso todo dia guia. Tem dia que eu uso, tem dia que eu não uso. Tem dia que eu estou super afim de usar, tem dia que eu não estou, eu guardo. É assim. Livre, né? Sem obrigatoriedade nenhuma. Senão fica pesado, né? A palavra obrigação já traz um peso muito grande, né? No terreiro que trabalho não se usa guia de pombagira, só de Exu, Tamires Martos. Então, você vê, olha aí, ó, é uma regra do seu terreiro, né? Porque só pode usar do Exu, não pode usar da pombagira, nem as mulheres podem usar da pombagira, porque tem lugar que não deixa o homem usar nada de pombagira, né? Não pode usar guia, não pode acender vela, não pode corporar, não pode nada. Teu terreiro está falando que não se usa guia de pombagira, só de Exu, então é isso. Tem terreiro que impõe isso mesmo. E aí é assim. A pombagira fica meio sem vez. Aí ela até vem, aí incorpora, mas guia não pode usar, só guia de Exu. Aí cada casa vai estabelecer as suas regras e você, dentro do seu coração, precisa buscar teu entendimento, se sentir confortável, buscar seguir, óbvio, seguir as regras da casa que você trabalha. Aí você vai ver como é que você vai lidar com isso. Né? Se você vai ter uma explicação coerente, se você tem orientação, se não tem, né? Se simplesmente pode ou não pode, por que pode, por que não pode, se isso é falado, se não é, se tá bom pra você, se não tá. Se não tá bom, vai conversar, vai resolver. Se tá bom, tá certo, tá ótimo, funciona. Realmente eu vendo brajás e guias, faço do meu modo e mesmo assim as pessoas compram pelas cores e não pela contagem. É isso aí, Gabriela, aí ó. A Vanessa também já fez muitas, né? E às vezes a gente ajusta ao tamanho da pessoa, porque ó, você vai querer como? Se eu brajar até aqui, você vai usar ele cruzado, tem que ser maior. Se não for usar cruzado, né? De vez em quando eu vou cruzar, então faz ele de tal tamanho, tal. E as cores é que vão trazer a energia simbolicamente relacionada aos orixás, e aí vai ter toda a questão espiritual da pessoa, que depois os guias dela vão cruzar, o caboclo, o Exu, sei lá quem vai cruzar. É isso, né? Isso é importante. Se você confecciona e você vai lá e faz com todo carinho, com todo respeito, mesmo sendo o seu trabalho, tá tudo certo. É igual esse irmão que fez essa daqui, ó, o trabalho dele. Ele faz e o colégio adquire, né? O terreiro adquire. E depois usa os seus fundamentos para energizar, para trabalhar e pronto, tá tudo certo, né? Elisângela Borges entrou aí, tudo bom? Mônica Castilho, na linha de mina, usamos a guia cruzada no ombro. É muito comum o pessoal usar as duas cruzadas assim. O cara é filho de algum irmão, já cruza uma de cada lado. Vai ter gira de esquerda, o cara coloca uma de esquerda aqui, uma de algum aqui. Tem gente que usa ela cruzada, tem gente que usa ela aberta. Ela aberta vai pegar todos os chakras. Ela cruzada vai predominar o seu lado esquerdo ou o seu lado direito. A diferença é essa. Eu acho que eu estou na hora de terminar essa live aqui, né? Vou responder as últimas perguntas aqui. Pela minha conta, eu já estou com 1 hora de live aqui. Quais são as tatuagens relacionadas à religião que você tem, Juliana? Poxa, ninguém nunca me perguntou isso, ó. Ai, que barato. Juliana Fazer com H no final, não sei se esse fazer é francês, o que significa, se é de onde é. Deixa eu ver aqui que firmar, pai, desculpa, assentamento não, firmar, tá, entendi. É isso, a mesma resposta, viu, firmar o seu Zé. Eu já vi seu Zé firmado dentro da casinha, já vi no altar, enfim. Aqui seu Zé é firmado nos 2 lugares no terreiro. Então, na linha de mina, tal. Quais são as tatuagens que você tem relacionadas à religião? Acho que quase todas, viu? Não vou nem, acho que se eu for te mostrar todas aqui, vou ocupar muito tempo. Mas eu tenho uma do seu Zé aqui no braço, eu tenho 2 tridentes no pulso, eu tenho uma de Iemanjá aqui também no outro antebraço, o seu Zé no antebraço e a Iemanjá no outro antebraço. Eu tenho aqui do lado uma coisa como se fosse um cocar, que é um símbolo que foi criado para o nosso trabalho de ayahuasca, que é do Vale do Amor. A gente fez camiseta e tudo, e eu achei tão bonito o desenho que eu fiz aqui a tatuagem, que é um cocar com coração, que é o Vale do Amor, Morada de Tupinambá e Mãe Jurema, que são os caboclos que amparam esse trabalho. Por isso que a gente quis colocar o cocar, para simbolizar que o trabalho é indígena, e o coração, para simbolizar que é um trabalho de amor.
Aqui eu escrevi uma palavra indígena abaixo que está escrito arro, que tem várias formas de escrever, que significa amém, assim seja. Aqui eu tenho uma mandala de tridente. Eu tenho nas costas duas espadas cruzadas, pegando as costas inteiras, do meu pai Ogum. Tem o nome de Ogum escrito aqui, Ogum. É isso. E o David, se tivesse assistindo, ia dar risada, porque eu também tenho um perna longa aqui que não tem nada a ver com nada. Eu fiz quando eu tinha 18 anos, assim. E foi a minha primeira tatuagem. Eu fiz com o polaco aqui, um perna longa aqui, ó. Não tem nada a ver. É isso aí. Logo mais, ou logo menos, teremos mais tatuagem aí, que eu gosto muito. Gosto muito de tatuagem, acho legal. Elas sempre marcam algum momento importante da minha vida, alguma coisa importante pra mim, né? É isso. As pessoas não entendem que a Umbanda tem várias vertentes, cada casa trabalha de uma forma e todas devem convergir para isso, Mônica Castilho, é isso, simplão assim. Algumas estruturas são diferentes, mas são igualmente válidas, desde que respeite o bom senso, a ética, né? Desde que não exponha ninguém ao constrangimento, não inferiorize ninguém, desde que não pregue uma intolerância, né? Desde que tenha ali valores éticos e morais, não digo nem morais, né? Valores éticos, porque moral também é uma coisa a se questionar, muito. Mas usando aquela, para resumir mesmo, usando aquela máxima aí de que não fazer ao outro o que você não deseja que façam a você, né? Não fazer mal a ninguém, é isso. A cor da vela, o tipo de erva, a cor da conta. Às vezes a gente perde muito tempo falando sobre coisas que, né, o meu coração é que importa. A minha verdade é que vale. E não as aparências. As aparências, como o nome mesmo diz, são só as aparências. E o que está lá dentro, no íntimo, aquilo que eu vivo no meu dia a dia, não só aquilo que eu vivo no templo, mas aquilo que eu vivo também no meu dia a dia, o que mais importante, é o que mais diz sobre quem eu sou, sobre a minha relação com os orixás e com Deus, em todos os momentos da minha vida, e não só nos momentos em que eu estou dentro do templo. Ontem eu até acordei inspirado e fiz uma... Na verdade, ao dormir ontem, eu acho que eu fiz um desdobramento, alguma coisa assim. Eu não lembrava direito o que tinha acontecido, mas enfim. E eu escrevi um texto, né? Postei uma imagem de Exu e escrevi um texto. Vou pedir licença para ler esse texto aqui para vocês antes de encerrar essa live, pode ser? Vou ver se tem mais uma última pergunta para eu responder. E aí eu vou ler esse texto e vou encerrar essa live de hoje. Agradecer a todos vocês. Quem que seja do Pernalonga aí que eu não vi? Descobri que sou filha de Yansan. Tô minha feliz, mas não entendo muito. Tá muito feliz, mas não entende muito, Adriano Oliveira. Puxa, Yansan é guerreira. Se houvesse uma guerra, ela era a única mulher aí junto lá, porque ela é briguentona, é guerreira, é sincera, espontânea, verdadeira. Você se identifica com esses... com essas características de Yansan? Normalmente filhas de Yansan são muito espontâneas, sinceras ao extremo, até quando não precisa. Às vezes elas não pensam para falar, elas falam mesmo, assim, demais. São extremamente fiéis às causas que elas acreditam, brigam com quem briga, com quem elas amam. Mas tem outras coisas que vão determinar suas características também. Não é só o orixá de frente, é o orixá de adjuntor, o orixá ancestral e tantas outras coisas, como a sua estrutura cultural, financeira, social, familiar e tudo mais. Mas vá procurar saber de Yansan agora. Quais são as contagens para as guias de cada orixá? Matheus Amorim. Não sei, irmão. As contagens? Você fala o que? Quantidade? Nunca me preocupei com isso, não. Tem gente que acha que tem que ser par ímpar, tem gente que tem que ser uma quantidade tal, mas aí vai o tamanho do tronco do corpo da pessoa, aquilo que eu falei, né? Pra mim isso não importa. Se eu entendi sua pergunta. Então podemos fazer as nossas guias. Eu achava que as entidades que pedia, como tem que ser por sonhos ou na consulta. O Irlaine Coelho, ó a sua pergunta. Então podemos fazer as nossas guias? Sim.
Eu achava que as entidades que pediam, como tem que ser por sonho ou na consulta. Mas quem te falou isso? A entidade vai pedir para você pôr guia se você não tiver afim. Se você não gostar, tem que entender por que se usa uma guia. A partir desse momento, você vai escolher usar ou não. Você vai sentir o desejo, não é nem a necessidade, não é uma precisão, não é uma obrigação. Ai, agora eu preciso pôr, eu tenho que pôr, eu me sinto obrigado. Não, eu ponho porque eu entendo que me faz bem, eu gosto, me agrada. É uma série de coisas. Agora, que você pode, pode. Compra o nylon, compra as miçangas, vai lá, faz tua guia, reza ela e vai valer. Quem falar que não pode... Rapaz, agora, se você está num terreiro, respeite as regras de lá. Deixa eu respirar para responder, né? Se você estiver num terreiro, aqui no terreiro, ó, aqui nós temos uma regra, porque senão as pessoas vão chegar com muita guia que eu não acho saudável. Agora, eu instigo os médicos aqui a fazerem as próprias guias para usar no dia a dia. Agora, na gira, nós temos uma estrutura, que é a guia de esquerda, a guia do pai de cabeça e, no máximo, mais a guia da entidade que vai estar regendo o trabalho naquele dia. Que é baiano, boiadeiro, marinheiro, cigano. E tá ótimo. Entendeu? Irlaine. Como se pede as roupas, capas, roupas para a minha guia também, eles pedem para te explicar. Como se pede as roupas, capas, roupas para mim? Para a minha guia também, eles como... Ah, você tá falando de roupa, de capa, essas coisas aí é uma questão já mais para frente, né? Que a gente não usa roupa, né? Que a gente usa o uniforme do terreiro mesmo e no máximo um chapéu, uma capa, uma cartola. Aí vai de como é na tua casa lá, no terreiro que você trabalha. Que tipo de autorização é dada, para quem, quando, como, onde, em que situação. E aí, se o teu Exu quiser uma capa, ele vai pedir. Porque senão você sai comprando uma capa lá que às vezes não tem nada a ver, entendeu? Toma cuidado com isso. Procura interiorizar. E o exterior, às vezes, a gente se preocupa em demasia, em parecer. Quando, na verdade, o melhor é ser. Que quando eu estou incorporado de Exu, eu sou Exu, Exu sou eu. Eu sou Marabu, Marabu sou eu. Será que eu vou precisar estar com uma cartola, uma capa, um chapéu para aparecer? Isso não quer dizer que quem usa só para aparecer, mas temos que tomar cuidado com isso. Se preocupar primeiro em ser. E aí vamos ver a necessidade de parecer ou não. A capa também pode ser um instrumento de trabalho, por que não? Então, no momento adequado, as entidades vão pedir. Não estou frequentando nenhum terreiro no momento, mas quando visito uma casa, posso usar a minha guia de Oxalá? Tatiana Oliveira. Poxa, Tati, usa sim. Não só quando você visita uma casa, mas no dia a dia usa. Né? Usa a sua guia de Oxalá. A guia de Oxalá é tão linda, né? É que simboliza a fé, né? É a guia mais simples e normalmente é a primeira que a gente tem. Regiane Queiroz, posso tirar uma dúvida no PB? Pode me chamar aí. Só tem que tomar cuidado, que às vezes as pessoas me chamam e querem perguntar sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre herança, sobre casal e tal. E eu não respondo essas coisas porque eu nem sei, né, cara? Às vezes eu não sei nem de mim, né? Então vamos encaminhar para o final. Meu Exu veste preto, camisa calça. Posso fazer uma guia com predominância preta, Alexandre? Ó, pergunta pro teu Exu. Agora, se você for fazer uma guia para você, para o seu uso, você pode fazer toda preta. Ou com predominância preta e algumas vermelhas. Você pode. Por quê? Porque você seguiu sua intuição, você seguiu o seu coração. Teu Exu vai até cruzar ela para você usar no dia a dia. Não tenha dúvida disso. Agora, se for uma guia para o Exu usar, aí normalmente ele vai passar a receita ali, como ele quer que você faça. Agora, se você quer uma guia de esquerda, independente de como o seu Exu veste ou não, você faça como o teu coração mandar. Pede, inclusive, para ele te intuir. Acende uma vela e quando você for fazer, pede para ele te intuir. Minha preta velha Dani de Xangô, está lá falando comigo. Será que o guia pode se comunicar fora da casa de religião, como sou filho? Pode, Jussi. Às vezes, por intuição, você conversa. O que a gente tem que tomar cuidado é para não ficar o dia inteiro batendo papo com o guia. Mas, às vezes, você está lá na tua casa, você colocou um cafezinho lá, uma vela, firmou a preta velha, fez uma prece para ela, pode ser que ela te converse com você, por que que não? Nos momentos de aflição ou não, às vezes as entidades conversam com a gente. Por que não? Né? Eu vou terminar aqui, ó. Tem muita pergunta ainda. Tem diferença na quantidade de fios da guia ou brajás para a sua hierarquia na sua casa? Tem. Valéria Domingues de Araújo tem. Quem usa de 7 fios sou eu e a Vanessa, que somos os sacerdotes. Né? Para os pais pequenos, normalmente é de 5 fios, mas
a gente quase não usa. Para ser bem sincero, a gente usa mais a fina mesmo, a simples, né? Brajá, como eu disse no começo do vídeo, Brajá eu uso mais no para fazer batizado, essas coisas que, né, não dá para deixar aquela coisa enorme fora, muito, né? Eu não me preocupo muito com esse exterior, porque eu acho que coração vale mais, né? Eu entendo toda a validade do Brajá, tudo, acho muito legal e tal, mas adianta eu ficar pendurado de Brajá para cá, para lá, de esquerda, de direita, de 7 linhas e não ter uma conduta bacana, não ser uma pessoa bacana comigo mesmo e com os outros, né? Então a gente tem uma regra aqui: de 7 contas é pro pai e pra mãe, de 7 fios é pro pai e pra mãe, de 5 fios é pro pai pequeno e pra mãe pequena, e aí abaixo disso aí todo mundo usa de um fio só, ou de cristal, ou de porcelana, ou de miçanga. Hoje é mais flexível isso, e é bem tranquilo mesmo. Eu praticamente não uso, nem a minha esposa usa, que é a mãe, nem os pais pequenos usam, porque a gente é muito tranquilo quanto a isso mesmo. É uma questão de escolha mesmo. Rodrigo Denigro. Tatuagem relacionada ao guia. Pode fazer? Qual a sua opinião? Precisa de autorização? Eu fiz. Eu acho que, cara, eu penso que pode. Eu não pedi autorização para eles, não. Simplesmente eu fiz e ninguém nunca brigou comigo dos meus guias, cara. Aí é uma questão sua com você mesmo, assim. Acho que a entidade, ela respeita o nosso livre-arbítrio. Se eu começar a entidade vir brigar comigo porque eu faço tatuagem, eu acho que eu vou, né, simplesmente pela tatuagem, ainda vão ter que ter um bate-papo, porque eu acho que ela vai respeitar a minha escolha, né? Estou no Ressampa, estou no pronto-socorro esperando o resultado de um ecocardiograma. Por favor, me mande um axé. Opa! A Ressampa tá aí, ó, no hospital agora. Vamos todo mundo mandar um axé para ela aí, que seja tudo, né? Melhor maneira possível aí, viu, Rê? Essa Ivaneide, eu não entendi o que você escreveu aqui não, viu, irmã? Ivaneide Rodrigues. Ivaneide, queria saber se o Subaio... sei que língua é essa não. Tatuagem se torna um símbolo sagrado quando religiosa. Ótimo tema para a próxima live. Podemos falar. Vou até chamar o Lico aí, que é um cara bacana, que já fez várias lives sobre isso, né? Pra gente trocar uma ideia sobre isso aí. Pernilongo convertido a Umbanda. Ah, agora eu vi. Então é isso, ó. Não, ó, Tatiana, não encerra, eu vim do trabalho voando. Então, Tati, já tô aqui há 1h e quase 1h15 já. E daqui a pouco a gente tem paginança aqui no terreiro. A mãe Luciana Rodrigues entrou. A minha mãe Maria entrou. A senhora tá aí, mãe? Maria Correia, que tá aí, é minha mãe. Eu te amo, viu, mãe? Te amo muito. Demais. Então, não gosto do termo meu guia, sim os exilados de capela. Guia que me assistem. Ô José Alberto, não seja tão rigoroso, José Alberto. O nome do meu pai, ó, José Alberto da Cruz. Não gosto do termo meu guia, e sim os exilados de capela. Guia que me assistem. Poxa, a relação é de cada um, né? Sabe o que eu quero dizer com isso, os meus guias? Eu falo mesmo. Sabe por quê? Que é assim, ó. José Alberto, vamos supor que você tem um filho. Aí você chega aqui no meu terreiro e fala, ó, esse aqui é meu filho. Ó, esse aqui é meu irmão. Ó, esse aqui é meu primo. Ó aqui, ó, esse aqui é minha mãe. Tá me apresentando, né? Só que você tá usando o termo meu filho, minha mãe, meu irmão. E isso não está fazendo eu pensar que você é dono deles, mas quando a gente chama de relação, a gente usa uma relação de meu e minha, porque é o meu amor, é o meu parente, é a minha família. É por isso que eu falo do meu baiano, do meu baiadeiro. Eu não sou dono deles, mas ele é o meu baiano, é o meu Exu, minha pombagira, porque é igual ao meu pai, minha mãe e meu irmão. Essa é a diferença, não é o que a palavra parece, sim o que está por trás dela. Mas tem gente que prefere falar os dias que me assistem, então tá bom, então é de cada um. Então vamos ter boa noite. Eu não pertenço a nenhum terreiro, mas tenho uma grande simpatia pelos orixás. O meu IBG diferente, ao fazer o guia terei que mandar cruzá-lo. Então é importante, né? É importante mandar cruzar, né? Como eu disse no começo, você cruza, você imanta, você leva no campo de força, você põe junto com a oferenda, você usa incorporado. São formas de cruzar e de consagrar.
E foi revelado que sou filha de Oxóssi. Como posso ter certeza? Estuda sobre Oxóssi, entenda qual a vibração de Oxóssi, porque aí você vai se reconhecer nele. Essa é a melhor maneira. A pessoa pode ter dois pais de cabeça? Normalmente é um pai e uma mãe. Quando se identifica dois pais, é, por exemplo, como Ogum e Xangô, é porque Ogum está atuando no campo de força de Xangô ou Xangô está atuando no campo de força de Ogum, no campo de vibração. Mas dois pais, há casas que identificam assim. Aqui eu trabalho com pai e mamãe sempre. Boa noite, estou afastado da casa espírita dos anos, percepção. Coloquei as roupas na cachoeira, mas tenho guardado minhas guias, contas, não as uso. Tem algum problema ou alguma influência? Não, não tem, está lá parado. Né? Desconsagra, dá para alguém, ou então deixa guardado de recordação, quem sabe um dia você volta. Se você deixou guardado até hoje, Nelly Sukin, de repente é porque pode ser que uma hora você volte, né? Qual foi a decepção? Foi com os espíritos? Foi com as pessoas, né? Lúcia Cap, minha tia entrou. Oi tia, um beijo. Nossa primeira vez aqui na sua live, amei. Obrigado, Nancy. Toda quarta às 17, às vezes 17h30 estamos aí, tá bom? Pronto, respondi todas e agora eu vou ler o texto para eu fechar essa live de hoje. Falamos um pouquinho sobre guias e brajás e respondemos algumas dúvidas aí que o pessoal perguntou. A semana que vem vamos falar sobre o aniversário da Umbanda, sobre a fundação da Umbanda, sobre a importância do Zélio, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, o tio Antônio, o pai Antônio, enfim. Vamos falar um pouco sobre isso, que muita gente nunca ouviu falar sobre isso. E eu vou finalizar além do texto que eu escrevi ontem, quando eu acordei. Fiquei refletindo sobre um sonho que eu tive e aí postei uma foto no meu Facebook. Eu vou até copiar agora esse texto aqui, mas no meu Facebook, que é Cristiano Nascimento, tem esse texto com uma foto de Exu. Eu vou colocar aqui agora e vou ler para vocês. As 7 faces de Exu. Exu Pai te educa, orienta e corrige. Exu Irmão te alerta, diverte e diverge. Exu Amigo te encanta, desafia e reconhece. Exu Guardião te para, te livra e protege. Exu Parceiro te confunde, te entende e te questiona. Exu Mestre te prepara, te recria e te ilumina. Exu Guia te conduz, te resgata e te conhece. Em todos está o amor por mim. O que seria do mundo sem Exu? O que seria de mim sem Exu? Quem és tu? Quem sou eu? Somos dois? Somos um. No meu caminho sempre existe um companheiro. Na minha vida sempre tem um salvador. Quem o conhece pode até chamar de Exu. Meu pai tem nome e se chama Marabô. Muitos encontros já tivemos pelo mundo, sempre a meu lado para aliviar a dor. Mas quando me perco e me confundo, ele surge novamente para me ensinar o que é o amor. É isso. Gratidão a Deus, aos orixás, a todas as forças da natureza, a todos os seres espirituais, encantados e naturais. Gratidão a todas as entidades, a toda a minha família espiritual, a Exu, a Pombagira, a Exu Mirim, Pombagira Mirim, a Baiana, a Boiadeira, a Cigano, a Marinheiro, a Preto Velho, a Caboclo, a Malandro, a Zé Pilintra, a Mineiros e a todas as falanges e egrégoros espirituais do bem e da luz. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Até quarta que vem. Saravá, Axé, Colofé, Mucuyu, Salam Aleikum, Namastê, Arro e Saravá. Até mais.